Mais uma porção da Sagrada Escritura, e nesta noite eu me proponho a repartir com toda a igreja um texto, e na verdade é um dos textos mais lidos, conhecidos, recitados dentro e fora da igreja. E nesta noite nós falaremos sobre o Salmo 23. Portanto, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 23, a partir do primeiro verso. O tema dessa mensagem é o grande pastor. Salmo 23, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças nessa noite mais uma vez. Em unidade, ó Deus, nós te suplicamos que através da palavra pregada, o teu Espírito venha conduzir cada momento dessa reunião. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fazer em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor traga arrependimento, restauração, transformação de vida, e que tudo isso seja feito para a tua glória, Pai. Nós não queremos nessa noite nos comportar como ovelhas desgarradas, rebeldes, distraídas, mas queremos ouvir a tua voz e te seguir com fidelidade, Pai. Te pedimos nessa noite, muda o nosso viver, aquece o nosso coração, e que possamos desfrutar dessa verdade em amor, na sua santa presença. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Existe uma história muito conhecida no meio cristão, e essa história conta que havia um profissional de oratória, um profissional da voz, que se comunicava muito bem e que, além de tudo isso, possuía uma belíssima voz. E num determinado dia, esse profissional de oratória, ele ia realizar uma apresentação numa cidade, no teatro de uma cidade, e ali eles começaram a anunciar aquele evento, onde ele estaria recitando muitos poemas, onde ele estaria recitando alguns textos eruditos, textos clássicos, com a sua bela voz e com a sua grande capacidade de fala. Então ali se ajuntaram as multidões para ouvir aquele profissional da oratória. E de repente ele começa a recitar inúmeros textos, poesias, e ali a multidão ficava assim, encantada, com tanta beleza, com tanta habilidade, com a qualidade daquela voz. E ao final da sua apresentação, ele decidiu recitar esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 23. E assim que ele finalizou a citação de todo o Salmo 23, as pessoas começaram a aplaudir, elas ficaram de pé, elas assoviavam, estavam em êxtase, tendo em conta o quão lindo, o quão belo foi aquela recitação, aquela proclamação do salmo. Contudo, esse profissional de oratória, ele sabia que ali na plateia tinha um amigo dele, um senhor de idade, uma pessoa com idade avançada, que era cristã,
E ele decidiu convidar essa pessoa para o palco para poder recitar também o Salmo 23. E ao fazer o convite, o amigo dele, já com a idade avançada, pensou assim: meu Deus, o que ele está fazendo? Depois de toda essa apresentação, com essa bela voz, com essa habilidade de comunicação, aí ele me chama, eu que já estou com a voz fraca, minha voz é embargada, minha dicção não é boa, eu vou passar vergonha. Então esse senhor, ainda assim, ele subiu no palco e ele foi recitar o Salmo 23. E ao terminar, diferente da primeira vez, as pessoas não ficaram de pé aplaudindo. O auditório foi tomado pela presença de Deus. E as pessoas começaram a cair em lágrimas, tocadas pela palavra proclamada, recitada através da vida daquele cristão. Então, nesse contexto, o profissional de oratória tenta explicar para a multidão o que havia acontecido. E ele disse o seguinte: sabe por que quando eu recitei vocês aplaudiram e agora vocês estão aos prantos, tocados? A diferença é que eu conheço o Salmo, mas o meu amigo conhece o pastor do Salmo. Ele conhece o Deus verdadeiro. E por isso nessa noite eu te pergunto: quem é você nessa história? Você é aquele que conhece o Salmo 23? Ou aquele que além do Salmo também conhece o pastor do Salmo? O Salmo 23 é provavelmente o texto poético mais querido da literatura bíblica. Se trata de um salmo popular. Ele é amplamente conhecido por crentes e descrentes. No entanto, apesar da sua popularidade, o Salmo 23 não se aplica a qualquer pessoa. Como assim? Se Jesus não é o seu Senhor, então Ele também não é o seu pastor. E portanto esse salmo não se aplica a você. Agora, se num ato de fé você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, certamente esse salmo se aplica a você, porque agora, de acordo com essa metáfora, você é uma ovelha no rebanho do grande pastor Jesus. Olhando para o texto, reconhecemos que Davi é o autor desse salmo. E antes de se tornar rei, Davi foi um pastor de ovelhas. Portanto, neste salmo, Davi descreve com propriedade a relação de um pastor com seu rebanho. Ele descreve com exatidão o que é pertencer ao rebanho de Deus e estar sob os seus cuidados. Portanto, o Salmo 23 nos ensina que, assim como um pastor cuida bem de suas ovelhas, Deus também cuida muito bem do seu povo. E é isso que veremos nessa noite, versículo a versículo. Então vamos lá, o verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, ponto vírgula, nada me faltará. Algumas pessoas, equivocadamente, acreditam que o Salmo 23 é uma promessa de que Deus vai nos dar tudo o que desejamos. Em outras palavras, se o Senhor é o meu pastor, tudo o que eu quiser não vai me faltar. Tudo o que eu desejar, Ele vai trazer às minhas mãos. Só que não é exatamente isso que o texto está dizendo. Por exemplo, os especialistas dizem que a melhor tradução para o Salmo 23, verso 1 seria: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ou seja, se eu tenho o pastor em minha vida, então já tenho tudo o que eu mais preciso. Portanto, a verdade é que tudo gira em torno desse pronome possessivo. O Senhor é o meu pastor. Então, se o Senhor é o meu pastor e eu sou ovelha dele, então eu posso descansar, porque Ele é o fim da minha busca. Ele me é suficiente, Ele me completa, Ele me satisfaz. E todas as coisas nessa vida perdem o brilho quando o meu pastor está por perto. Ele me preenche de tal forma que de nada eu sinto falta, porque Ele é tudo que eu preciso. Eu sei que eventualmente você pode ter falta de alguma coisa, dependendo da temporada na sua vida. Quem sabe a falta de um emprego, a falta de um recurso, a falta de um bem específico. No entanto, se o Senhor é o seu pastor, a presença dEle não te falta. Então o verso 1 nos ensina que se o Senhor é o nosso pastor, Ele jamais faltará em nossas vidas. E quem tem Ele, tem tudo.
olhando para o verso 1, nós reconhecemos que a Bíblia ela é rica em metáforas. E de acordo com o Salmo 23, Deus é comparado a um pastor de ovelhas. Lá no Antigo Oriente, o pastor de ovelhas, ele possuía muitas responsabilidades. Por exemplo, o pastor era responsável por guardar e conduzir as ovelhas. Era ele quem tinha que prover água e alimento. O pastor cuidava das ovelhas quando estavam cansadas, feridas ou doentes. O pastor resgatava as ovelhas que estavam perdidas e salvava as que estavam em iminente perigo. Resumindo, as ovelhas praticamente não sobrevivem sem a ajuda de um pastor. Então, de acordo com o Salmo 23, Deus é comparado a um pastor de um rebanho. É Ele quem guarda, é Ele quem conduz, é Ele quem provê, Ele cuida, é Ele que salva. Agora, por outro lado, ainda nessa metáfora, a igreja é comparado a um rebanho de ovelhas. E isso deveria nos chamar bastante atenção. Porque de todos os animais criados por Deus, a Bíblia não está dizendo que nós somos comparados a leões, a ursos, né, Pedro? A tigres, a grandes feras. Não. A metáfora bíblica nos compara a um animal extremamente medroso, a ovelha. E naturalmente falando, a ovelha é um animal fraco, indefeso e dependente. Pensa comigo. A maioria dos animais possui um sistema de defesa eficiente. Alguns animais possuem ferocidade, outros possuem dentes e garras afiadas. Outros animais possuem velocidade e habilidade de se esconder. Outros têm visão e faro aguçados. Outros têm robustez, chifre, força física. Só que a ovelha não tem nada disso. As ovelhas são fracas, desajeitadas e medrosas. Conhece alguém assim? Por isso, a ovelha depende do cuidado, da direção e da proteção do seu pastor. Ou seja, sem a presença do pastor, a ovelha fica aflita. Ela fica exposta a todos os tipos de perigo. Ela morre porque é incapaz de cuidar de si mesma, porque ela não possui um sistema de defesa eficiente. Então nós estamos falando de um animal lento, fraco, medroso, de pernas finas, de cascos pequenos, que se perde com facilidade, que não sabe nem rosnar. Então, resumindo, um animal que não consegue se proteger diante do perigo. Portanto, já que a ovelha é indefesa, qual é então o seu único sistema de defesa? Eu digo para você que o único sistema de defesa eficiente de uma ovelha é estar bem perto do seu pastor. Porque a ovelha não consegue se proteger, mas ela consegue se aproximar daquele que pode protegê-la. O que o texto está nos ensinando é isso. Nós somos essas ovelhas. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente erra o caminho e acaba se perdendo. Às vezes nos vemos diante de muitos perigos, indefesos. Somos essas ovelhas. Somos espiritualmente pequenos e dependentes de cuidado. Mas apesar das nossas imperfeições, a Bíblia diz que nós temos um pastor. Por isso, repito, o único sistema de defesa de uma ovelha é estar perto do seu pastor. Portanto, não se afaste de Deus. Ele é a sua única defesa, Ele é a sua única segurança, Ele é a sua única salvação. Se você tem o Senhor como seu pastor, então você já tem tudo o que você precisa, porque quem tem Ele tem tudo, tudo. Não se afaste dele, não se afaste do pastor Jesus. Versículo 2 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O verso 2 nos fala de uma provisão que nos renova e que nos fortalece. Nos fala de um Deus que conhece as necessidades do seu povo. E aqui no verso 2, primeiro, Ele nos leva aos verdes pastos. Isso indica lugar onde tem alimento de qualidade.
E além de prover alimento de qualidade, ele nos faz repousar nesse ambiente. E deixa eu te explicar algo. A ovelha é um animal muito sensível. Ela só consegue deitar, ela só consegue repousar se duas coisas acontecerem. Primeiro, se ela estiver satisfeita, se ela tiver comido e bebido. E a segunda, se ela olhar e ver que o seu pastor está por perto. Aí então ela consegue repousar e descansar. É um animal muito sensível. Então se a ovelha tiver comido e bebido, e ao olhar não ver o pastor, ela não repousa. Ou então se ela olhar, ver o pastor, mas não estiver satisfeita, ela também não repousa, porque os fatores devem estar juntos. Ela tem que ter comido, bebido e também estar vendo o seu pastor. E o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus é o pastor, que nos dá comida, bebida e nos garante presença. Por isso podemos repousar, podemos deitar em paz, porque temos provisão e a presença do pastor ao nosso alcance. Agora não para por aí. O verso 2, na segunda parte, diz que Deus nos leva, como eu disse de manhã, Ele nos leva para junto de Caldas Novas, das águas de descanso, as águas tranquilas. E se o pastor nos leva às águas, é porque ele sabe onde as águas ficam, ele sabe o caminho. A grande questão é que a ovelha possui uma audição muito sensível. Ela se assusta com qualquer tipo de barulho. E por isso ela não consegue saciar a sua sede em águas turbulentas. O barulho das águas machuca a sua audição. Se a ovelha estiver sozinha na beira de um riacho, ela não consegue beber água, ela fica assustada. É perigoso ela morrer de sede, mesmo tendo a água à sua frente. Por isso, alguns pesquisadores sugerem que os pastores, na época de Davi, eles faziam duas coisas. Ou eles desviavam o curso d'água para formar um remanso, criando ali uma represa temporária, onde as ovelhas poderiam beber com tranquilidade. Ou então, os pastores, eles aguardavam as grandes tempestades. E depois que as tempestades passavam, era comum no deserto se formar algumas poças d'água. E naquela água parada, tranquila, a ovelha brincava e matava a sua sede. E com isso nós entendemos que ovelha sem pastor morre de sede. Por isso, se Jesus for o seu pastor, você nunca morrerá de sede. Você nunca estará sedento. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher em João 4. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 17, a palavra diz: o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. Meu irmão, Jesus tem provisão para o seu rebanho. Nele nós temos pastos verdes e águas tranquilas. Só Ele é capaz de saciar a fome e a sede da nossa alma. Por isso que em João capítulo 6 ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Portanto, estar debaixo do pastoreio de Jesus é estar debaixo de provisão espiritual. É o lugar onde o ser humano é saciado em suas fomes existenciais mais profundas. É nesse lugar que somos espiritualmente supridos, abastecidos, fortalecidos, e a nossa vida passa a ter sentido. É isso que o nosso pastor faz com a gente, o bom pastor Jesus. Verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O verso 3 começa com refrigério. A presença do pastor é um refrigério para a alma da ovelha. E da mesma forma, a presença de Jesus restaura a nossa alma, devolve a nossa alegria de viver. A presença de Jesus nos conduz ao arrependimento e nos livra do peso da culpa. A presença de Jesus alivia as nossas emoções. Sabe aquela dor que não dói no corpo, mas dói na alma? Jesus é capaz de resolver. É Ele quem refrigera a nossa alma. E como eu disse de manhã, é como se Jesus instalasse um ar-condicionado de 30.000 BTUs na sua alma. Vai ficar tudo fresquinho, tudo suave. É Ele quem diz nos evangelhos: venham a mim, todos vocês que estão cansados
e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, Jesus é o nosso pastor. A presença dele é um refrigério para as nossas almas. E além de refrigério, o verso 3 nos fala de direção. O pastor tem direção para mim e para você. É ele quem nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como eu disse, a ovelha é um animal que se perde com facilidade. E essa metáfora nos ensina que somos incapazes de guiar a nós mesmos. Meu irmão, a gente vive se perdendo. A gente vive trocando os pés pelas mãos. Portanto, todos os dias nós precisamos da direção de Deus. Todas as manhãs precisamos nos apresentar diante dele em oração, pedindo para que ele venha nos guiar durante as atividades do dia a dia. E além de nos guiar, o nosso pastor nos dá senso de valor, porque ele nos afasta de todos os caminhos tortuosos, e ele nos guia pelas veredas da justiça, ele nos conduz por um caminho de retidão moral. Então, resumindo o verso 3, o nosso pastor Jesus sempre tem refrigério e direção para o seu povo. É ele quem restaura a nossa alma e nos guia num caminho de retidão moral. E ele faz tudo isso não porque você merece, não porque você é bonzinho e bonitinho, não. Ele faz tudo isso por amor do seu próprio nome e para a glória do Pai. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. No verso 4, ele começa falando do vale da sombra da morte. E esse vale representa qualquer experiência difícil que nos enche de medo, inclusive a morte. E o mais importante é entender que o vale da sombra da morte não é definitivo, ele é transitório. Não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E tem mais, o pastor está com você nesse lugar. Deixa eu te explicar algo. Ovelha é um animal que não enxerga muito bem no escuro. Se assusta com facilidade, mas quando o pastor está por perto, a ovelha se acalma. Quando o pastor está por perto, ela se sente segura. Da mesma forma, se o Senhor é o nosso pastor, Ele nos ajuda a enfrentar os nossos medos. Ele nos faz confiar na segurança da sua presença. Escute, ainda que você corra o risco de morte, ainda que a sua vida esteja cercada de perigos, ainda que você esteja atravessando o profundo e sombrio vale da morte, não se desespere, porque você não está sozinho. Jesus está atravessando esse vale junto com você, e com Ele você está seguro. Nos momentos mais difíceis da sua vida, por mais que você não consiga ver, Cristo está com você. Foi Ele quem nos fez a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então todos os dias Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel, é Deus presente. Por isso, quem pertence ao rebanho de Deus não tem medo da morte. Crente não tem medo da morte, porque em Cristo nós temos segurança eterna, nós temos vida eterna, porque o nosso pastor é aquele que venceu a morte, Ele é o autor da vida. Portanto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque Ele está comigo. O meu pastor não me abandona. E ainda que a morte me alcance, eu sei que não é o fim de tudo, porque eu estarei nos braços do meu Senhor. Foi Ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meu irmão, nada pode nos separar do nosso pastor, Jesus. É Paulo quem diz isso em tons de certeza. Ele fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pastor está com você em vida ou na morte. E ainda nesse texto, Davi escreve: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui no texto, bordão era um bastão pesado, era uma vara espessa que ficava presa no cinto do pastor
e que era utilizado para atordoar, afugentar ou matar qualquer fera que tentasse se aproximar do rebanho. Por outro lado, temos também o cajado. Cajado é também uma vara com uma das extremidades curvadas e era utilizado para ajudar as ovelhas individualmente, trazendo elas de volta para perto. E existe uma curiosidade em tudo isso, porque alguns pastores na época de Davi tinham que viajar com o rebanho à procura de água e comida. E toda viagem pelo deserto é sempre um perigo. Primeiro, porque onde tem ovelha, sempre tem lobo por perto. E segundo, era perigoso por causa das distrações no meio da viagem. Então, com isso, o pastor ia à frente do rebanho, tocando e cantando alguma coisa para que as ovelhas ouvissem e pudessem segui-lo. É por isso que Jesus, em João 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Portanto, o pastor ia na frente, cantando alguma coisa e as ovelhas atrás seguindo o pastor. Mas tinha sempre aquela ovelhinha que ficava encantada com a paisagem. Sempre tinha aquela ovelhinha que se distraía, que se vislumbrava olhando para o lado, para aquela paisagem. Eu espero que na Iba Centro não tenha nenhuma ovelha distraída. E aquela ovelha, ao se distrair, ela não percebia que o pastor estava se afastando, que o rebanho estava se afastando, que ela estava ficando para trás. Então ela estava distraída. E se a ovelha ficasse sozinha, ela morria, porque os lobos estavam sempre por perto, aguardando uma oportunidade. Então, diante dessa situação, sabe o que o pastor fazia com esse tipo de ovelha? De tempo em tempo, o pastor parava, olhava para trás para saber se todo o rebanho estava com ele, e ao descobrir que uma ovelha rebelde ficou sozinha, ele buscava ela, trazia ela para frente do rebanho, pegava a vara ou o cajado e batia uma vez com força na perna dela. Na frente de todo o rebanho via a cena de disciplina. Dava uma cajadada, uma varada na perna da ovelha, e a ovelha, ela caía trêmula no chão, assustada. Afinal de contas, ela nunca viu o pastor nervoso daquele jeito. Então, a partir dali, o pastor começava um processo de fisioterapia com aquela ovelha. Todo dia de manhã ele passava óleo na perna dela. Ele fazia uma imobilização e carregava ela na altura do peito, com a cabeça virada para trás, para ela olhar para todo o rebanho. Sabe o que aquela ovelha rebelde ganhou? Ela ganhou muitos dias de exclusividade no colo do pastor. E sabe o que isso significa? Isso simboliza a graça de Deus. A gente não merece, mas Ele nos toma pelos braços e nos traz para perto do coração. Ele faz a ferida e sara a ferida, porque Ele é Senhor e é também pastor ao mesmo tempo. Então, depois de vários dias sendo carregada, a ovelha se recuperava, e depois que ela estava recuperada, ela jamais, adivinha, jamais saía de perto do pastor. Isso não porque tinha medo de ser disciplinada novamente, mas porque descobriu que nenhuma distração durante o caminho é mais impressionante do que o colo e o carinho do seu pastor. Meu irmão, não sei se você está entendendo, mas nessa vida, nada é mais impressionante do que estar bem perto de Cristo. Então, se porventura você, por algum motivo, tem sido uma ovelha rebelde, que está longe do rebanho, quem sabe distraído com as coisas dessa vida, ei, você precisa da disciplina do pastor Jesus, porque quem ama corrige. Então não se assuste. Existem feridas que vão te deixar mais perto do coração de Deus. Existem feridas em você que vão te trazer mais perto para o colo do Pai. Então entenda isso. Bordão e cajado são instrumentos do cuidado de Deus, porque quem ama protege, quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama traz para perto do coração. É isso que a palavra está nos ensinando. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Em primeiro lugar, nós temos uma mesa preparada na presença dos adversários. Então, o pastor nos prepara um banquete. E ainda que os inimigos estejam por perto, o rebanho pode se alimentar em paz, porque o pastor está sempre por perto, atento e vigilante. Trazendo para a realidade da vida cristã, essa mesa simboliza todas as bênçãos espirituais que Cristo conquistou por nós com seu precioso sangue. A mesa retrata tudo o que é nosso por meio de Cristo. E ainda que estejamos cercados de adversários, podemos desfrutar de todas essas bênçãos em paz e segurança. Então, a mesa que Deus prepara sustenta os crentes e envergonha os lobos. E o verso ainda diz que o pastor unge a cabeça com óleo. E é interessante que quando o pastor estava andando pelo deserto com seu rebanho, geralmente naquela época aparecia uma praga de mosquitos que entrava no ouvido e no focinho da ovelha. E com isso a ovelha ficava desesperada e ela chegava a bater a sua cabeça contra a rocha por causa daquelas moscas, daquelas pragas, e ela ficava atordoada, ela ficava confusa. Então o pastor pegava o óleo, derramava sobre a cabeça da ovelha para afastar moscas e insetos. E da mesma forma, todo aquele que recebeu o pastor Jesus como Salvador, ele também recebeu o óleo do Espírito Santo. E o Espírito da verdade nos protege de toda praga antibíblica que vem para trazer confusão em nossa mente. Nos protege de toda falsa doutrina que tenta pousar em nossos pensamentos. Você recebeu o selo do Espírito Santo. E ainda no verso 5 ele finaliza dizendo: o meu cálice transborda. Como eu disse de manhã, aquilo que eu vou citar aqui é uma conjectura, é uma possibilidade. Porque Davi está dizendo: o meu cálice transborda. E olhando para a história do Antigo Testamento, nós reconhecemos que houve uma grande transição. A transição do período teocrático para o período monárquico. No período monárquico, Deus levanta o primeiro rei de Israel, que é Saul. Só que Saul pisou na bola, errou feio, foi rejeitado por Deus. Então Deus decide levantar um novo rei sobre Israel. Então Deus chama o profeta Samuel e diz: Samuel, você vai até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé você vai ungir um novo rei sobre Israel. Então Samuel, o profeta obediente, chega na casa de Jessé. E ao chegar lá na casa de Jessé, o que acontece? Jessé apresenta para Samuel o seu primeiro filho, Eliabe, o filho mais alto, mais forte, o cara que toma creatina e whey protein, que tem boa aparência social. Todo mundo olha para ele e fala assim: não tem como, esse aí é que vai ser o rei de Israel. Ele tem estereótipo de rei, ele se parece um rei, tem força de um rei, então é ele que vai ser escolhido. E Samuel bateu o olho nele e falou assim: certamente, esse aí que deve ser o rei. E naquele momento Deus fala ao coração do profeta e diz: olha, eu não enxergo como vocês não. Vocês ficam preocupados com biotipo, músculos, aparências? Não, eu, Senhor, olho o coração, e não é ele que eu escolhi. Então Jessé tenta uma segunda vez. Tentou Eliabe, não deu certo. Ele chama Abinadab, seu segundo filho. Deus rejeita Abinadab. Depois Jessé chama o terceiro filho, Samá. Deus também rejeita Samá. E a Bíblia diz que Jessé faz com que os seus 7 filhos se passem ali naquele test drive. Todos são rejeitados. Então Samuel fala assim: poxa, Jessé, não tem mais ninguém, porque Deus me mandou, e Deus não erra. Ele falou que eu ia ungir alguém como rei aqui nessa casa, não tem mais nenhum filho. Aí Jessé: ai meu Deus, tem mais um, o mais novo de todos, só que ele está lá no pasto, todo sujo de cocô de ovelha, ele é pastor de ovelhas. E o profeta diz: manda chamar ele, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Manda chamar Davi. Davi se apresenta, e quando Davi se assenta na mesa, eu imagino ali o profeta derramando o óleo sobre a cabeça dele, ungindo ele como novo rei de Israel. E à medida que Davi vai derramando o óleo sobre a cabeça dele, à sua frente tem uma taça, e essa taça começa a se encher daquilo que vai sendo derramado. E eu consigo imaginar no momento onde que Davi escreve esse salmo dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça como um óleo, meu cálice transborda. O transbordar de um cálice representa a superabundante bênção de Deus sobre o seu povo. A cruz de Cristo fez com que as bênçãos do Pai transbordassem sobre as nossas vidas.
porque o nosso Deus não é Deus de migalhas, Ele é Deus mais que abundante. Por isso em Cristo, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes. Então, quando Ele nos deu do seu Espírito e das suas bênçãos, isso transbordou nas nossas vidas. A presença dEle é o que faz toda a diferença. E Ele nos fez transbordar na presença do inimigo das nossas almas. É isso que Ele faz com aquele que nasce de novo. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia. O nosso pastor nos concede 2 guarda-costas, 2 escoltas, 2 amigos inseparáveis: bondade e misericórdia. Se você é uma ovelha no rebanho de Jesus, por onde você for, bondade e misericórdia vão te perseguir, em todos os lugares, em todos os momentos. Ou seja, não apenas aos domingos, não apenas em dias específicos, não apenas em algumas estações, mas todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia vão te perseguir. E além disso, Davi fala: e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Isso aqui nos fala de comunhão eterna com Deus. Porque para Davi, todos os benefícios que Deus lhe concedeu ao longo do Salmo 23 tinham um objetivo: fazê-lo habitar na casa do Senhor para sempre. Por qual motivo Davi desejava habitar na casa do Senhor para sempre? Porque o grande alvo de Davi não eram os pastos verdejantes. O grande alvo de Davi não eram as águas de descanso, não era uma mesa preparada, muito menos um cálice cheio. O grande alvo de Davi era o próprio Deus, era o pastor do Salmo. E que assim seja com cada um de nós. Que o nosso maior alvo seja o próprio pastor. Que possamos desejá-lo mais do que os pastos verdes, mais do que as águas tranquilas, mais do que uma mesa preparada. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Porque tudo que nós mais queremos é o pastor do Salmo. Por isso queremos habitar na casa do Senhor por todo sempre. Isso é comunhão eterna, que todos aqueles que nasceram de novo um dia vão desfrutar. Por isso eu quero concluir dizendo que a igreja está sob os cuidados pastorais de Deus. Se você pertence ao rebanho de Cristo, a sua vida está sobre os cuidados pastorais dele. Ele é o nosso grande pastor. E por isso eu te pergunto essa noite: se o Senhor é o seu pastor, por que você tem tanto medo assim? Se o Senhor é o seu pastor, por que às vezes você se sente inseguro? Não faz sentido, a não ser que Ele não seja o seu pastor. Entenda isso: Jesus é o único pastor que pode nos dar segurança eterna. O único, porque só Ele cuida, só Ele guarda, só Ele conduz, só Ele provê, só Ele salva. Por isso que em João 10 Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode as arrebatar da minha mão. Ninguém tira você das mãos do pastor. A sua vida está guardada nele. Em João 10 ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus é o bom pastor que morreu por todos, mas somente aqueles que o recebem num ato de fé são as suas ovelhas. E para recebê-lo num ato de fé, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer com o seu coração e confessar que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, porque a partir daí você é selado com o Espírito Santo e você está nas mãos desse grande pastor, e ninguém pode tirar das mãos dele. Ninguém. É Ele quem guarda, é Ele quem dá direção, é Ele quem traz provisão, é Ele quem traz segurança, é Ele quem dá a vida eterna. Somente Ele, o pastor Jesus. E se você puder, eu peço a gentileza que se coloque de pé no seu lugar. Se você entendeu essa palavra, fique de pé no seu lugar e feche seus olhos, abra o coração, porque o pastor Jesus, Ele
está no nosso meio. O pastor Jesus disse que onde 2 ou mais se reunirem no seu nome, Ele estaria presente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então o pastor Jesus está no meio de nós. E quem sabe nessa noite é a noite de você se lançar nos braços dele. Você que tem andado distraído, tem andado distante, o pastor quer te trazer para perto do coração. Ou se porventura você ainda não faz parte desse aprisco, quem sabe é nessa noite que você vai atravessar aquilo que a Bíblia chama de porta das ovelhas, que é o próprio Cristo. Por isso eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Portanto agora eu me arrependo verdadeiramente de todos os meus pecados. Eu creio com o coração e declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, o meu verdadeiro pastor. Por isso, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu entro no teu aprisco. Amém. E ainda com olhos fechados, eu quero te perguntar, aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto. Você que nessa noite entrega a sua vida a Cristo. Eu vejo mãos levantadas. Aleluia. Pai, eu te apresento essas vidas que ergueram suas mãos, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Um Deus que redime, um Deus que transforma, um Deus que muda corações, Pai. Por isso, ó Pai, na sua soberania e graça, eu te peço que a tua mão permaneça estendida sobre essas vidas. Que nesta noite elas sejam reconciliadas contigo, que elas sejam seladas com teu Espírito Santo, ó Pai. Porque a nova vida do Senhor elas recebem. E a partir de agora, Deus, não há o que temer. Independente da circunstância do momento, o Senhor, que é o bom pastor, sempre estará por perto. Que o Senhor venha conduzir essas vidas com graça, vida e verdade, trazendo a sabedoria que vem do alto, fortalecendo essas mãos para toda boa obra, até que eles sejam tomados de toda a plenitude que vem do alto, ó Pai, até a tua volta, até aquele grande dia em que o Senhor virá chamar os teus filhos e o teu rebanho para a eternidade, Pai. Nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
orarmos, queria só fazer um pequeno adendo. Queria só enfatizar que ovelha é um animal que anda no meio do rebanho. Ovelha é um animal coletivo. A única ovelha que se arrisca a andar sozinha é a ovelha rebelde. No entanto, a ovelha sadia sempre está no meio do rebanho, sempre está em comunhão, em unidade, sempre está em família, sempre está na companhia e nas relações, porque na vida cristã nada é individual, tudo é coletivo, tudo é comunitário, tudo é relacional e familiar. Assim como um rebanho é formado por muitas ovelhas, a igreja é formada por muitos filhos e filhas de Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, se você deseja receber o cuidado do bom pastor, viva em comunidade, não viva isolado. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, ao final aqui da reunião, pode me procurar, pode procurar os líderes. Queria que os líderes de pequeno grupo que estão aqui, os líderes de treinamento, levantassem as suas mãos. Isso, você pode procurar uma dessas pessoas. Ou então, se você quiser acessar o link que está na biografia do Instagram, nós temos o endereço e o horário com todas as nossas células. Ovelha é animal coletivo. Então, viva em comunhão, viva em unidade, fique isolado não. Os lobos estão rodando por aí. Ovelha sozinha é alvo fácil. Amém? Glória a Deus. Não tem ninguém distraído aí com a paisagem não? E fiquem tranquilos, eu não tenho nenhum cajado para bater na sua perna, tá bom? Mas se precisar disciplinar com base na verdade da palavra de Deus, eu vou te disciplinar, porque quem ama corrige, tá bom? E você vai continuar me amando mesmo assim. Amém? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus.